Deus bendito, Deus eterno, Deus santo, Deus majestoso, Deus das misericórdias, Deus de juízo. Nós, ó Deus, nesta manhã viemos aqui em busca daquilo que o Senhor preparou para nos dar. Não viemos aqui para pedir, ó Deus, o que nós queremos receber do Senhor, mas viemos aqui para suplicar que o Senhor nos dê aquilo que o Senhor preparou nesta manhã nos conceder, porque nós sabemos que boa, perfeita e agradável é a tua vontade, não a nossa. Os teus caminhos é que são altos e os teus pensamentos, ó Deus, elevadíssimos e não os nossos. Por isso, Deus, nesta manhã nós temos fé para dizer que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos a tua graça para compreender os teus caminhos e a tua paz, ó Deus, para esperar a hora em que o Senhor moverá o seu braço. Por isso nos dá, ó Deus, graça nesta manhã, nos abençoe o entendimento, a compreensão. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos seguir em exames. Este seminário tem sido muito legal para mim. Os detalhes que temos sobressaltado na Escritura, o entendimento que Deus nos tem dado, eu acredito que isso esteja edificando muitas vidas e vai continuar edificando, internet afora, como é o nosso projeto. Eu convido você a Mateus capítulo 10, que já estivemos caminhando um pouquinho desse capítulo, mas ainda temos outras coisas a vermos. Mateus capítulo 10, a partir do verso 16. Amém? Diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Inicialmente, nós queremos examinar o que o Senhor diz sobre comparecer perante os tribunais dos homens. Ele diz assim, no verso 18, ele diz: açoitarão na sinagoga por minha causa. Minha causa. E diz: levados à presença dos governadores e de reis, para lhes servir de testemunho. Com esta questão eu gostaria de perguntar: quem verdadeiramente é discípulo de Cristo, com quem ele possa usar para cumprir a sua palavra, de nós irmos perante, vou resumir aqui, os governos da terra? Ele falou: por minha causa. A causa do Senhor Jesus é o Evangelho. Falou para servir de testemunho. Eu pergunto, perante os governadores, se eu chegar lá com um iate e disser assim: Jesus me deu esse iate, isto serve de testemunho para prefeitos, governadores e presidentes? Eles vão me dizer assim: tu tem um iate, eu tenho 2. Nós precisamos entender o que realmente é ser um discípulo, o que é a causa do Evangelho e o que realmente serve de testemunho.
Será que Deus, o Senhor Jesus, veio a este mundo para utilizar bens materiais como testemunho? Definitivamente não. Por quê? Porque ele não tinha. Jesus, para a época, foi um pobretão. Jesus foi um cara pobre, sem nada. Não tinha um cavalo, não tinha uma charrete, não tinha nem um jumento para entrar em Jerusalém. Jesus foi um cara pobre. Jesus nunca comprou uma peça de roupa. Todas as peças de roupa que ele usou foram ganhadas. Ele nunca comprou uma peça de roupa. Então Jesus não tinha bens da terra para testemunhar. Mas eu pergunto, ele era ou não era o testemunho vivo de Deus na terra? O que ele tinha? Palavras. Somente isso. Palavras foi aquilo que Jesus se utilizou para testemunhar de Deus. Com palavras, Jesus condenou o mundo. Né? Ele falou, se alguém não crê nas minhas palavras, eu não o condeno, porque as minhas palavras o condenarão no dia do juízo. Jesus não usou aquilo que é visível para condenar, para denunciar, para fazer a obra. Jesus se utilizou sempre do invisível, até para curar. Jesus se utilizou do invisível, palavras, o poder do Espírito Santo, aquilo que nós não vemos. Então, Jesus está falando assim, é por minha causa e vocês serão testemunho perante os governos da terra. Se você analisar friamente, com esse conceito, você vai entender aquilo que nós sempre falamos, repetidas vezes, que tem por aí lugares chamados igreja que não são igreja, porque a causa de Cristo, que é o Evangelho, não aparece. As pessoas estão entrando nos lugares chamados de igreja em busca dos bens materiais, né? Eu entrei na corrente do empresário, eu entrei na campanha da fogueira santa para ser isso. Esses conceitos não fazem parte do testemunho de Cristo. Então, se eu quero ser testemunha de Cristo, não adianta eu pedir a Ele os bens da terra. Eu só posso pedir uma coisa, a revelação da sua palavra, o ser cheio do seu Espírito, o ser diferente do curso do mundo, pensar diferente, agir diferente, agir de maneira certa, na hora certa, conceitos totalmente diferentes. Então, hoje você vê pessoas que querem dar testemunho através de bens materiais. Uma vez congregou uma pessoa aqui nesse ministério, que apesar de ter passado por aqui, nunca conseguiu enxergar a luz da glória do Evangelho. E essa pessoa obstinada, tem gente que entra para a igreja, mas esquece que tem que ser submissa a um pastor, né? Ovelha que não é submissa a pastor não é ovelha, é desgarrada do rebanho e vai morrer sozinha. Mas as pessoas têm os seus pensamentos. Então essa pessoa dizia assim, como que eu vou testemunhar para o fulano, para o cicrano, para o beltrano? Eles têm tudo. Eles são proprietários de casa e eu moro em casa alugada. Eles têm carro e eu não tenho. E fulano tem 2 carros. Como que eu vou testemunhar para uma pessoa dessa? Ou seja, eu não tenho nada material para confrontar o material daquela pessoa. E eu pergunto, o Senhor Jesus, quando nos chamou de testemunhas seu, ele falou que nós testemunharíamos com os bens da terra? Não, ele trouxe o Evangelho eterno, a palavra da glória de Deus que foi revelada a nós. Não tem nada mais poderoso do que isso. Não tem nada mais glorioso do que isso. E tem muito crente que está sendo atribulado, perseguido pelos seus próprios pensamentos da escassez.
Tem gente que não alcançou o entendimento do que é servir a Cristo, tem medo do futuro, tem medo da fraqueza financeira, não sabe o que é a glória do conhecimento da palavra de Deus. Meu irmão, quem tem a palavra não precisa nem ter pão na mesa, vai sobreviver. Isto é o que a Bíblia diz. Mas tem gente que nunca vai alcançar isso, vai comer migalha, se arrastar por dentro da igreja até cair no inferno. Porque a igreja não é só uma agência de salvação, é também uma agência de condenação. Então, tem pessoas que quando veem as cifras da sua vida fugindo, desaparecendo, se desesperam. Se tiver a oportunidade de pegar até numa arma para fazer qualquer coisa, vai pegar e vai fazer. Estou falando de crente. Estou falando do ímpio, não, que nosso assunto aqui não é o mundo. Nosso assunto aqui é reino de Deus. Falando de gente que está por aí se arrastando por dentro das igrejas. Mas quando vê que o seu chão financeiro está sofrendo abalo, não tem postura, não tem conhecimento, não tem condição de dobrar os joelhos e esperar em Deus. Vai partir para o braço, vai partir para a língua, vai partir para as ofensas, vai partir para o que for. Ou seja, são pessoas que estão fixadas naquilo que os seus olhos podem ver e não servem de testemunhas para Cristo Jesus. Aqui o Senhor está dizendo, vocês serão açoitados, serão entregues aos tribunais, serão levados nas sinagogas, vão servir de espetáculo, mas tudo isso por quê? Por minha causa. É quando a minha causa estiver em vocês. Se a minha causa não estiver em vocês, nada disso vai acontecer. O que aconteceu com Pedro? Um homem que dizia, viver é Cristo, morrer é lucro. A causa de Cristo está nele. Ele foi levado aos tribunais. Pedro, Tiago, João, Estevão, tanta gente. Então, é quando a causa de Cristo está em nós, é que nós vamos servir de testemunhas perante os governos. Agora, outro detalhe. Quando as pessoas falam, não, eu gosto de testemunhar, eu testemunho para o mendigo debaixo da ponte, eu testemunho para a criança que está no sinal pedindo uma esmola, eu testemunho para o pobre coitado que não tem onde cair morto, eu testemunho até para o meu vizinho, mas eu testemunhar para reis, governadores, os príncipes da terra, realmente, meu irmão, para lá precisa de valentia, e muita gente nunca vai alcançar essa valentia, porque não entendeu o que é poder de Deus. Muita gente tem autoridade para chegar para um mendigo e dizer, você tem que se arrepender, mas quando está diante de um governador de terno e gravata, a autoridade foi embora, só aparece a covardia. Então, ser testemunha não é para qualquer um, é para valente. E não adianta dizer, Deus, derrama o teu espírito sobre mim. Meu irmão, isso não resolve. Se isso resolvesse, a igreja era um fogaréu no Rio de Janeiro e no mundo. Todo mundo já fez essa oração. Deus, me enche do teu espírito. Todo mundo já orou dessa maneira. Deus, me enche do teu espírito. E continuam vazios e a igreja continua uma vergonha espalhada pelo mundo. Se você sabe onde está o Espírito Santo, você tem que calejar os joelhos e os pés, pisar em pedras e ir atrás. Não é ficar esperando que ele venha até você, não. É você ir até ele. Então, por aí você vai vendo que existem igrejas que, na verdade, não são igreja, porque o conceito do Evangelho, o testemunho de Cristo, não existe na vida das pessoas. Quantas vezes você já ouviu pessoas dizendo assim, não, eu levo a minha vida, eu e Deus. Eu não me envolvo com nada, eu vou para a igreja, eu cumpro a minha obrigação, vou lá, adoro o meu Deus, dou o meu dízimo, estou bem com o meu Deus e volto para minha casa. Podia até dizer assim, e volto para o inferno. Isso não é vida com Deus.
Jesus Cristo disse que o Filho de Deus se manifestou e teve ação. O que ele fez? O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. A gente pergunta, quem é filho de Deus? Opa, eu sou. Todo mundo é filho de Deus. Mas não, eu não me meto com isso, eu não me meto com aquilo. Não, eu não. E vai que eu seja preso. Vai que comecem a me perseguir. E os meus filhos, e a minha esposa, e a minha casa, e os meus bens, e o meu patrimônio. Ser testemunha de Cristo não é para qualquer um. É para aqueles que são chamados para possuir o reino. E aí tem muita gente se iludindo, se enganando, pensando que vai herdar a glória de Deus, quando na verdade não vai herdar a glória de Deus. Então essa passagem aqui me faz refletir nisso, quando Jesus diz, acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então, eu pergunto, quando Paulo esteve perante os tribunais, não serviu de testemunho? O rei Agripa disse, que isso, Paulo? Por pouco tu me persuades a me tornar um cristão? Que isso? Está quase me fazendo me converter? Para! As muitas letras te fazem delirar? Paulo falou, quem dera, ou por muito ou por pouco, mas que todos se tornassem qual eu sou, exceto essas cadeias. Paulo chegou lá, e essa foi a minha oração durante muito tempo. Deus, se ele chegou, eu também posso chegar. E eu cheguei, tenho testemunhado para uma classe que outros nem ousam olhar para ela. Os vídeos na internet estão lá provando. E o trabalho não parou, tem muita coisa ainda pela frente. Mas para que essa porta fosse aberta, coisas precisaram acontecer. E eu precisei não olhar para trás. Então, meu irmão, o que é o testemunho de Cristo? Quem é verdadeiramente cristão? É quem tem a causa de Cristo. E se nós perguntarmos, vamos fazer uma redação, prova para a próxima aula, traga uma redação dizendo o que é a causa de Cristo, tá? Trabalhinho para vocês. Domingo que vem todo mundo me traga uma redação dizendo o que é a causa de Cristo. Anota aí, tá, irmão? O que é a causa de Cristo? Porque quando você colocar no papel o que é a causa de Cristo, você vai saber se você está incluído nela ou não. Se você está enquadrado nela ou não. Pode trazer esse trabalhinho aí. E é bom você ir se acostumando mesmo, porque as coisas vão mudar por aqui. Bom, na sequência, diz assim, e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os pais, progenitores, e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então, a causa de Cristo e o nome de Cristo perante o mundo, ou seja, a sociedade e os governos da terra, esta causa é de divisão, ela gera perseguição, ela gera atrito, ela gera guerra, ela gera conflito. O Senhor Jesus mesmo vai dizer
assim, lá no capítulo, no verso 34, ele diz: não pensei que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre o filho e sua mãe, entre nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Aí ele ainda vai dizer: quem amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Então quer dizer, o nome de Cristo, a causa do Evangelho, para quem entende isso, que conceito há no nome, a causa do Evangelho, quem entende essa coisa gloriosa, essa revelação maravilhosa, ele se faz um inimigo do mundo, da sociedade, dos governos, porque o sistema do mundo é um horror, meu irmão. O sistema do mundo é aplaudir o homossexualismo. As organizações da sociedade são uma vergonha. O que nós estamos vendo de pessoas aí presas, que estão sendo jogadas atrás das grades de forma absurda e injusta, coisa que nós no poder, o nosso Cristo, não faria de forma alguma. Julgando as coisas pela palavra de Deus, ou seja, governos. Nós na igreja já temos um governo. Jesus falou: eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Nós já temos um governo. Então tudo isso, o nosso sistema contra o sistema do mundo. Essa é a realidade. São dois sistemas que vão brigar até o fim. E o fim nós já sabemos que a vitória será nossa pelo resplendor da glória do Cordeiro de Deus, que era, que é e que há de vir. Então, quando você tem os conceitos de Cristo, quando a causa de Cristo está em você, se você conhece a palavra, você fica firme quando vem sobre você as divisões e a rejeição. Mas tem gente que é fraca na palavra. Quando começa a tomar determinados caminhos traçados pelo Espírito Santo, esta pessoa começa a ver que ela vai ficando abandonada, sozinha, largada, desamparada, discriminada. E quando ela vê todos esses conceitos recaindo à sua volta e lhe deixando desolada, ela volta atrás. E o grande exemplo que nós temos hoje é de um homem que é um desviado hoje, que se chama Caio Fábio. Caio Fábio de Araújo Filho, uma coisa assim. Todo mundo acho que conhece esse homem, que teve um grande... foi muito conhecido na nação brasileira, porque desde os 18 anos, esse camarada já pregava o Brasil inteiro. E Deus o levantou com um conceito tremendo. E eu vi pregações desse homem na televisão, escrevia livros direto esse homem. Mas o que aconteceu? Quando o Espírito de Deus o empurrou para um caminho glorioso, o discriminaram, o desprezaram, como ele mesmo fala lá no seu depoimento da internet. Quando eu comecei a pregar ousadamente e tal, e eu pensei que eu ia ter apoio daqueles à minha volta, quando eu vi, eu fiquei sozinho. Ele ainda diz assim: fiquei sozinho, com uma mão na frente e outra atrás. Fui desamparado pelos que eram meus amigos, aqueles que deveriam me sustentar. Eu fiquei desamparado, eu fiquei sozinho. Por quê? Porque ele não conhecia, apesar de ser um teólogo e um camarada estudado, ele não conhecia a revelação desse verso bíblico que nós estamos usando aqui hoje. Porque, irmão, quem conhece Deus e sabe o caminho que tem que seguir, pode ficar sozinho, mas vai triunfar e vai ver a glória de Deus. Só que ele, quando se viu sozinho, apesar do seu grande conhecimento bíblico, faltou para ele um exame de uma passagenzinha bíblica de nada. Que ele está dizendo aqui: eu vim causar dissensão, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim pôr em divisão o homem contra seu pai, o filho contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quantas vezes eu vi esse texto bíblico ser lido dentro das igrejas
E as pessoas dizem assim, irmão, sobre isso aqui a gente ainda precisa orar mais, né? Para ver se a gente consegue entender isso aqui. Não tem que orar nada, o texto é muito claro, é isso aqui mesmo. Mas a covardia das pessoas, irmão, a gente tem que orar porque certamente, né, o nosso Jesus não veio trazer guerra nem divisão, ele veio trazer união, ele veio trazer paz. Mentira! Quem prega assim é servo de Satanás. O Cristo que nós pregamos é um Cristo de divisão, porque ele veio num mundo organizado para criar a sua organização. Então isso não é união, isto é divisão. E, como nós sempre dizemos, chamado para a guerra, só valentes. Covardes sempre arranjam uma desculpa para não ir à guerra, mas os valentes vão à guerra e veem a glória de Deus. Então, irmão, o nosso exame desse texto aqui de capítulo 10 de Mateus é para que você entenda sobre a causa. Faça esta redação com muito carinho. Coloque lá os pontos que você acredita que fazem parte da causa do Evangelho. E cada ponto que você escrever, você se pergunte, eu estou incluído nisso? O que eu estou fazendo na igreja? O que eu fui buscar na igreja? O que me motiva a estar na igreja? O que eu quero da igreja? O que eu espero da igreja? E veja se os seus conceitos vão estar de acordo com aquilo que condiz ser a causa do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero ainda seguir, nós queremos ver ainda o verso 28. Não, 24, né? O verso 24 diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono de casa, quanto mais aos seus domésticos. Isso aqui é outro conceito que nós precisamos ter com carinho. Irmão, veja bem, será que Jesus deixou dúvida? Ou deixou alguma coisa por fazer? Ou alguma palavra de Jesus não foi bem dita? Ou o Espírito Santo não agiu, deixou de agir sobre alguma palavra de Jesus? Alguma coisa que o Senhor Jesus tenha dito foi dito de forma errada? Ou nós podemos acreditar que tudo que o Senhor Jesus disse foi de forma perfeita? Foi de forma perfeita. Não podemos crer de outra maneira, porque não tem como crer de outra maneira. E, sendo assim, se tudo que Jesus disse foi de forma perfeita, o mundo não deveria tê-lo aceito? Quem mais perfeito do que o nosso Senhor Jesus entre os homens? Mas mesmo assim, o que disseram dele? Beelzebu. É um endemoniado. Tem pacto com o diabo. Mas ele não disse que quem tem a causa dele é perseguido, discriminado? Lembra que ele disse lá em Mateus capítulo 5, verso 11 e 12? Exultai-vos, alegrai-vos, é grande o vosso galardão no céu. Então, você precisa entender, ele está falando, a um servo cabe ser igual ao seu senhor. Ele está falando, se me chamaram de endemoniado, né? Estão dizendo aqui, ao servo como se chamaram Beelzebu ao dono da casa, ou seja, ele está dizendo dele mesmo. Se me chamaram de Beelzebu, se me chamaram de Satanás, se me chamaram de príncipe dos demônios, se estão dizendo que eu tenho pacto com o diabo, que dirá vocês?
Então, meu irmão, por que isso? Quantas pessoas eu vi choramingando num canto, ao invés de exultar de alegria, fica lamentando. Irmão, a gente só quer fazer o bem, né? E a gente fica levando chicotada, né? Irmão, a gente só quer fazer o bem, né? E fica aí essas pessoas perseguindo a gente, né? Irmão, a gente só quer fazer o bem. Acorda, meu irmão. Tem que perseguir mesmo, meu galardão está aí. O dia que o mundo me aplaudir, eu tenho que botar a boca no pó para ver se há esperança para mim. Eu não posso ser aplaudido pelo mundo. Jesus falou, vocês têm que ser igual a mim. E a mim, sabe o que disseram? Que eu sou o demônio. Nós temos que ser igual a Cristo. Agora, tem umas igrejinhas por aí que pastorzinhos estão recebendo medalha de honra ao mérito do Congresso Nacional. Você conhece alguém assim? Levanta a mão quem conhece aí. Então, meu irmão, estão recebendo medalha de honra ao mérito do Congresso Nacional. Enquanto eles estão recebendo medalha de honra ao mérito do Congresso Nacional, a respeito da geração Jesus Cristo, os inimigos estão atordoados nas suas mesas redondas, procurando saber o que vão fazer para nos deter. Somos bem diferentes deles. Nunca vai aparecer um político me convidando para me dar uma medalha de honra ao mérito. Não vai. Por quê? Porque os meus inimigos não vão me aplaudir. Agora, se eu fosse amigo deles, eles me dariam, eles me amariam, como Jesus falou. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas as Assembleias de Deus estão sendo amadas. Tudo que é pastorzinho da Assembleia de Deus, ainda mais lá em Madureira, está recebendo medalha e mais medalha. Tem um camarada lá, um tal de Abner, que esse camarada, não sei quantas medalhas o cara tem do Congresso Nacional. O tal de Crivella tem medalha de honra que não acaba mais. Tem os outros aí, uns tais de... uma assembleia lá de Bom Sucesso, me foge a memória o camarada. Mas enfim, as assembleias encabeçam essa coletânea de medalhas. Estão ganhando mais medalha que nadador olímpico. Estão ganhando mais medalha que atleta, os pastores das Assembleias de Deus. Eita, gente em forma, hein? Também eles têm que treinar bastante, que a caminhada até o inferno é longa, né, irmão? Então, meu irmão, quando estão te discriminando, estão etc, 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 mas você sabe que está andando com Deus, é porque está tudo certo. Você tem que ser igual a Jesus, xingado, humilhado, perseguido, é assim que tem que ser. Se não for assim, tem alguma coisa errada. E tem que ser assim com a verdade, né? Não é com a mentira, não. Seguindo ainda então aqui, mais um pouquinho, no verso 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Irmão, isso aqui é uma coisa tremenda, esse verso 28. Mas ele não é tremendo só porque está escrito. Porque tem gente que pensa que as coisas funcionam porque estão escritas. Tem gente até que pega a sua Bíblia assim, eu vou abrir aqui no Salmo 91 ou qualquer outra coisa bonita, e vou deixar em cima da mesa, né? Para quê? Para me proteger, para colocar bons fruídos dentro da minha casa. Às vezes uma Bíblia caríssima, com papel ali caríssimo, a pessoa deixa o tempo consumindo aquilo lá, estragando. Por quê? Porque as coisas não funcionam por estarem escritas, funcionam por eu ter conhecimento delas e aplicar a minha vida, né? Ter fé sobre elas. Ou seja, quando eu vivo o que está escrito, aí sim o que está escrito funciona. Quanta gente eu já vi orando assim: Deus, eu não entendo,
Eu dou o meu dízimo de tudo. Parece aquele camarada da parábola, né? Eu dou o meu dízimo de tudo, Deus. Eu não falto um culto na tua igreja. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu ouvi essa oração há anos dentro de uma igreja batista no começo da minha caminhada. E para gente que no começo também éramos cegos, dizia, é mesmo, por que isso tudo está acontecendo? Se ela é tão certinha assim. Se ela está aqui na igreja tal. E muita gente pensa que o estar na igreja, meu irmão, é um belo cartão postal para Deus. O evangelho é muito mais profundo. O evangelho é algo que vai além das limitações da igreja. Se você vive um evangelho de igreja, prepare-se para herdar a sua derrota, porque o evangelho é muito além de igreja. Tanto que o Senhor Jesus disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Entrar no teu quarto, fechar a porta, significa ter intimidade com Deus. Tem gente que só conhece o Deus da igreja, não conhece o Deus da intimidade. Está perdendo tempo, meu irmão. O Deus que é só o Deus da igreja, ele opera muito pouco. O Deus que verdadeiramente opera poderosamente é o Deus da intimidade. Aquele que eu não conheço no coletivo, mas conheço no pessoal, eu e ele. A ponto de eu poder dizer, o meu Deus. Isso é o que faz a diferença. Então, aqui está dizendo, não tema os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ou seja, irmão, imagina aí, vamos dizer assim, quem é que pode matar o corpo? Eu tenho uma palavra boa aqui. O traficante, o assaltante, né? O delinquente, de um modo geral. Quem mais? Quem mais pode matar o corpo? Bom, pelo que nós temos visto pelas notícias por aí, os policiais safados e corruptos, eles também podem matar o corpo. Quem mais? Os juízes. Os juízes estão assassinando barbaramente. Toda vez, estávamos conversando essa semana, mas toda hora tem um caso. O camarada foi preso. Por quê? Porque ele se chamava, sabe o quê? José da Silva. O pai dele se chamava também José da Silva. E a mãe dele se chamava Maria da Conceição. Você já parou para pensar quantos filhos, mães e pais têm com esse nome? Aí a polícia viu, você é o José da Silva? Está preso. Por quê? Tua mãe é Maria da Conceição? Sim. Teu pai é... Sim. Então tu está preso, tu está sendo procurado pela justiça. Está preso. E jogam o camarada na cadeia. Eu vi um caso, eu vi a reportagem. O cidadão puxou, sabe quanto tempo de cadeia? 2 anos. Porque o nome dele, do pai e da mãe, era igual tudo que o bandido tinha. Ou seja, o sistema judiciário também é um assassino que está matando vidas por aí. E eu queria ver outros pastores se levantarem com a minha coragem de dizer isso. São assassinos, sim. Sim, sobre um caso recente, o delegado dizia assim, eu fiz a minha parte. Está aqui o nome do cara, o nome do pai, o nome da mãe, a minha parte é prender. Mas se fosse o filho do hipócrita, eu duvido que ele tinha mandado prender. Ele ia investigar mais a fundo. Não, os nomes são os mesmos, mas o caráter, a personalidade, o endereço, os testemunhas, tem muito mais coisa. Agora, o camarada dizer, eu fiz a minha parte, queria ver ele dizer que fez a parte dele na minha frente. Eu tinha umas boas coisas para dizer para ele. Então, juízes estão assassinando, desembargadores estão assassinando, promotores públicos estão assassinando, todo mundo está assassinando. O que mais tem na nação é assassino, porque o mundo jaz no maligno. Agora, tudo isso e muito mais que a gente... governadores estão mandando matar, prefeitos estão mandando matar, presidentes estão fazendo coisa, não estou falando só do Brasil não, né? Também no Brasil, não estou excluindo não estou nem falando só do Brasil, nem estou excluindo o Brasil, estou falando do mundo em geral. Agora, tudo isso está incluído aqui, não temos que matam o corpo e não podem matar a alma. Eu pergunto, ainda que eles mandem nos matar, esquartejar, depois do corpo, o que eles podem fazer? Mais nada. Então a Bíblia está dizendo,
Não temas a ninguém. Amém, meu irmão? Não temas a ninguém. Você não pode temer a... Não engula palavras para ninguém. Tenha a vida transparente, ande na verdade e na justiça, para quando as situações aparecerem, você olhar no olho e falar de igual para igual com qualquer um. Como o delegado disse para mim, sou delegado, sou espírita, eu que armei isso tudo aí para você. Eu olhei para ele e falei assim, problema teu. E ele não entendeu o recado e quis adiante. Nunca mais na vida dele, aquele camarada vai dizer isso para mais ninguém. Eu garanto que nunca mais. O dia que ele pensar em dizer, ele vai lembrar de mim, ele vai engolir as palavras dele. Não diz mais isso para ninguém, que ele é delegado e é espírita. Isso ele não diz para ninguém, que ele vai lembrar de mim. Enquanto ele viver, nem que ele viva 500 anos, de mim ele não esquece nunca mais. Então, meu irmão, não tema a ninguém. É isto que a Bíblia está dizendo. Agora, muitas vezes, nós lemos ali o texto, mas não deixamos isto penetrar no nosso ser, fazer parte da nossa vida. E este seminário aqui, Exame, é justamente para isso. Nós pegarmos alguns textos bíblicos, você deve levar esse seminário, deve examinar com muita calma, porque Deus está realmente nos dando graça e direção. Isso é para nós pararmos com esses textos, analisarmos e ver que isso não pode ficar perdido em uma simples leitura. Isto tem que ser parte do nosso ser. Amém, meu irmão? Então esta é a realidade gloriosa. Quero saber se temos alguma pergunta aqui em nosso meio, antes de seguirmos. Ninguém? Tem alguma pergunta aí? Também não? Então vamos dar uma paradinha para a gente tomar um café e depois a gente volta na nossa segunda parte.